Títulos públicos. O que é marcação a mercado e na curva? Os títulos públicos, emitidos pelo Tesouro Nacional, são um ativo importante da nossa carteira de renda fixa. Representam mais de 60% dos nossos investimentos, especialmente nos planos de benefício definido, como os PPS-Ps, por ser um tipo de ativo que geralmente une visão de longo prazo, previsibilidade de retorno e casamento com o passivo. E o valor desses papéis, em sua maioria NTN-Bs, pode ser contabilizado de duas maneiras, na curva ou a mercado. Você sabe a diferença entre essas duas metodologias? Cada título público tem uma taxa de remuneração, que é a rentabilidade que vai ser paga ao investidor, e uma data de vencimento, daqui a meses ou anos. Vamos usar como exemplo um título público com remuneração de IPCA mais 5% e vencimento em agosto de 2030. Quando um título é marcado na curva, sua taxa de remuneração é definida no momento da compra e, dia após dia, vai subindo de valor, em uma linha contínua, até seu vencimento. Nessa data, o título pagará exatamente a rentabilidade contratada pelo investidor. Já na marcação a mercado, o valor do título oscila diariamente, assim como ocorre com moedas, ouro e ações. Isso acontece porque a taxa de remuneração contratada pelo investidor pode ficar mais ou menos atraente, dependendo das condições do mercado, como juros, inflação e outros aspectos macroeconômicos. A cada dia, o título marcado a mercado tem um valor diferente, maior ou menor do que o pago pelo investidor. As taxas dos títulos públicos flutuam diariamente. Se os agentes de mercado têm a percepção de que os riscos aumentaram, passam a exigir taxas de juros maiores, em um movimento que chamamos de abertura de taxas. O efeito direto é uma queda no preço do papel, com o rendimento do título negativo naquele período. Se o inverso acontece e os agentes de mercado ficam otimistas, acreditando em uma diminuição de riscos, a taxa dos títulos públicos fecham. Ou seja, caem no período em questão e o efeito imediato é uma alta no rendimento. Essas perdas ou ganhos só ocorrem em títulos com marcação a mercado. Já o título marcado na curva não sente as oscilações de mercado, seguindo uma linha contínua até o vencimento. Por outro lado, o marcado a mercado sente os altos e baixos do cenário econômico. É importante destacar que, se em um mesmo título, mas com marcações diferentes, ficar com o investidor até a data de vencimento, tanto o marcado na curva quanto o marcado a mercado pagarão exatamente a mesma remuneração. Como os nossos títulos estão marcados? Nos PPS-Ps, por exemplo, a maior parte dos títulos está marcada a mercado. Esse tipo de marcação pode gerar ganhos expressivos no resultado do ano, como ocorreu em 2019, ou gerar perdas, como em 2021. Para o resultado anual, o que conta é o valor do papel a mercado no dia 31 de dezembro daquele ano. O retrato do título no último dia do ano é o resultado contábil que será registrado nas demonstrações financeiras. É importante lembrar que, como já explicamos, se o papel for levado até o vencimento, vai remunerar a taxa contratada, independentemente do tipo de marcação. Por que não mudamos a marcação ao percebermos oscilações no mercado? A legislação determina que um título marcado a mercado não pode ser transformado em um papel marcado na curva. Apenas títulos novos e com data de vencimento superior a 5 anos podem ser marcados na curva, e mesmo assim, só para planos BD fechados, como é o caso dos PPS-Ps. Planos CD não podem comprar títulos na curva, e os CV só podem ter em determinadas proporções definidas pela legislação. Por que só começamos a comprar títulos na curva agora? Só faz sentido comprar títulos marcados na curva se a taxa for superior à meta atuarial. Isso não acontecia desde 2016 e voltou a acontecer em novembro de 2021. Naquele momento, iniciamos a compra dos títulos marcados na curva a uma taxa superior à meta atuarial. Isso é muito vantajoso, pois reduz a volatilidade do portfólio ao mesmo tempo em que garante que parte expressiva tenha rentabilidade superior à meta atuarial. Como decidimos quais títulos comprar? Desenvolvemos um modelo matemático que nos ajuda a tomar essa decisão.
Para isso, as áreas de risco e de investimento conversam de forma frequente e, com base nesse modelo, levam em consideração 1. A liquidez de curto prazo. Afinal, não adianta ser solvente no longo prazo e não ter liquidez no curto prazo para pagar benefícios. E 2. A imunização do passivo, isto é, buscar ativos com os mesmos fatores de risco, de modo a garantir a solvência, apesar das incertezas do mercado. Como essa mudança está sendo implementada? Essa mudança de patamar nas taxas de juros, que estão acima da meta atuarial, e a aquisição de títulos na curva no mesmo lugar de marcados a mercado, permitem casar o fluxo de caixa do ativo, que é o investimento, com o do passivo, que é o compromisso de pagamento aos assistidos. Assim, estamos adquirindo títulos de médio prazo com excelentes taxas. Qual é a importância dessa mudança? Estamos imunizando, ou seja, protegendo, a carteira dos nossos planos de benefício definido. O objetivo é oferecer mais segurança a esses planos maduros que pagam mais benefícios do que arrecadam contribuições, evitando incertezas quanto à rentabilidade e possibilitando a formação de reserva para o plano. Com isso, passamos a usar a mesma metodologia para o ativo e para o passivo. Isso aumenta a segurança quanto à rentabilidade dos investimentos necessária para o pagamento desses compromissos ao longo do tempo, reduzindo de forma significativa o risco de desequilíbrio nas contas do plano. Qual é o prazo para essa estratégia ser totalmente aplicada? Somos o segundo maior fundo de pensão da América Latina e gerenciamos mais de 115 bilhões de reais em ativos. Portanto, não é possível fazer toda a imunização rapidamente, seja porque o mercado não tem capacidade de assimilar toda a demanda de uma vez, seja porque isso impactaria os preços de forma prejudicial para Petros. Por isso, estimamos que esse processo de imunização dure 2 anos, terminando em 2023. O que se espera ao final do processo de imunização? Esperamos que, ao terminar o processo de imunização, nossa carteira tenha uma sensível redução de riscos e volatilidade, muito inferior àquela observada nos últimos anos. Além disso, como parte do patrimônio estará marcada acima das metas atuariais, esperamos uma maior probabilidade de superar esses objetivos.